Oi, alunos! Na videoaula de hoje, além da correção, eu trouxe um pouquinho da explicação. Então, antes da gente começar a correção dos exercícios que vocês resolveram, eu gostaria de frisar alguns pontos que eu percebi em algumas dúvidas que alguns alunos tiraram. Então, o que é a notação científica, como que a gente trabalha com ela e depois a gente vai fazer a correção, tudo bem? Faça a anotação no caderno do que vocês acharem necessário. Algumas informaçõezinhas aí vocês vão utilizar mais pra frente. Lembrando que eu pedi para vocês finalizarem as questões que vocês tiveram com mais dificuldade e a gente vai focar nelas depois, tá? Primeiro, vocês viram lá no centro de mídia que a notação científica ela serve tanto para expressar números muito grandes, para a gente escrever de uma maneira mais simples, ou números muito pequenos, ok? Então, antes da gente começar a resumir o que é notação científica e como a gente trabalha com ela, eu queria deixar aqui que a notação científica ela trabalha na base de 10. Então, o que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente está multiplicando, aí a gente tem o 10 vezes 10, certo? Toda vez que a gente vai multiplicando, o que acontece com esse número? Ele vai aumentar, né? Toda vez que eu multiplicar por 10, maior ele vai ficar 10 vezes maior. E quando eu divido, aqui eu estou representando divisão por fração, quando eu divido esse número, o que acontece com ele? Quanto mais eu dividir, menos eu tenho. Se eu divido algo por 10 pessoas, cada um vai ficar com um pedacinho. Se eu pego o que eu dividi, que sobrou para mim, e divido de novo por 10, vai sobrar menos ainda, vai ficando cada vez menor. Então, quando a gente for pensar em notação científica na base 10, porque vai utilizar essa base 10, lembra da multiplicação, eu estou aumentando e na divisão eu estou diminuindo, tudo bem? É claro que a gente vai olhar sempre para o expoente, mas aqui, por enquanto, não. O que a gente vai fazer? Eu quero que você pause esse vídeo e 5 minutinhos coloque a resposta de todas essas contas que está aí. Feito isso, a gente sabe ó, que 10 vezes 10 vai dar 100. E se a gente multiplicar 10 vezes 10, que dá 100, o resultado vezes 10, que dá 1000, e o resultado vezes 10, que dá 10.000. Observe esses dois resultados. Toda vez que eu vou multiplicando por 10, o que vai acontecendo? Vai aparecendo uma casa a mais, certo? Se aumentar o 10 pelo 10 aumentou, foi para a centena. Se o 10 pelo outro 10 e vezes 10 vai para a casa do milhar. Então, está aumentando uma casa. É como se eu estivesse deslocando a vírgula, a gente já vai chegar lá. E divisão? A divisão, como eu estou diminuindo, vai começar a entrar nas casas decimais. Se eu dividir 1 por 10, eu tenho 1/10, né? Tenho apenas uma casa. E se eu dividir o 1 por 100? Vai ter 1/100, certo? Olha os dois valores aqui, ó. Eu tenho tanto aqui, ó, dividido por 100 e multiplicado por 100. Olha os dois resultados. Consegue observar aqui o que aconteceu? Foi a vírgula. Quando eu multiplico por 100, a vírgula do 1 aqui, do número 1, ela desloca duas casas, aumentando esse número em duas casas. Quando eu divido o 1 por 100, a vírgula que estava aqui no final, ela deslocou duas casas também, só que fazendo com que esse valor diminuísse, ficasse 1/100. Então, vamos olhar aqui, quando a gente multiplica o 2 por 10. Vamos primeiro analisar onde está a vírgula do 2. Vamos ver as casas. Lembra das casas? Centena, dezena, unidade? Então, onde está a vírgula no 2? Está aqui, ó, o 2 não é unidade? Está aqui no final. A gente não põe vírgula quando não tem casas decimais, né? Mas isso não quer dizer que não tenha. Todos os números têm todas as casas. O número 2, ele tem dezena, ele tem centena, só que é vazio. A gente pode representar o vazio com zeros. Aqui as casas dele. Só que quando a gente só tem um valor e o resto é vazio, a gente não precisa ficar colocando zero, zero nas infinitas casas que a gente tem, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Quando eu multiplico 2 vezes 10, dá 20. A vírgula deslocou uma única casa. Estava aqui, veio para cá, no final. Pronto, deu 20. Quando eu multiplico 2 vezes 1000, a vírgula que está aqui no 2 vai deslocar 3 casas. Deslocando 3 casas, vai dar 2000.
Isso vocês sabem fazer, não precisa nem colocar vírgula ou não, né? Mas isso vai servir muito para na hora de montar as notações científicas. Cuidado que quando a gente multiplica e já tem a vírgula, a gente não vai colocar a quantidade de zeros que está aqui no final, hein? A gente vai andar uma, duas, três, quatro casas com a vírgula. Eu posso até colocar as quatro casas, os quatro zeros ali, mas na hora de andar, cuidado, hein? Na hora de andar, eu vou andar 4, ficando a vírgula aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Esse zero aqui, ele não vai entrar, tá? Ele vai ficar após a vírgula. Eu posso deixar assim, que não tá errado. Ou eu tiro a vírgula, tudo bem? Então, na hora de multiplicar e tiver vírgula, cuidado que esse 4 já conta como a primeira casa que vai estar contando lá na hora de andar com as casinhas com a vírgula, tá? Aqui o 3. Eu coloquei mais um exemplo só para vocês entenderem da divisão, que é o que vocês têm mais dificuldade. O 3. Eu vou colocar o 3 e vou acrescentar, só que na hora que eu andar, eu não estou multiplicando, esse número vai diminuir. É 3 dividido por 1000. Eu não vou colocar os zeros após ele, porque não vai aumentar. Eu vou colocar antes, porque ele vai diminuir. Ele vai ficar um décimos aqui, ele vai entrar na casa de decimais. Então, o que que eu vou fazer aqui? Coloquei a vírgula no final. Tudo bem que eu deixei de ser fração, mas eu coloquei o símbolo de divisão, ok? Então, na hora que eu dividir pelo 1000, a casa vai andar uma, duas, três. A vírgula vai ficar aqui. Olha a vírgula aqui. Bom, já entendemos o conceito de multiplicação e divisão por 10. Agora vamos para a notação científica. Como eu falei, a notação científica, ela vai expressar sempre números grandes ou pequenos. Então, quando eu tenho uma multiplicação, o expoente de uma multiplicação será positivo. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai ser a mesma coisa que 10 elevado à terceira, porque o 10 está se multiplicando 3 vezes, ou 10 vezes, ou vezes 1000, mas a gente sempre vai especificar na base 10, tudo bem? E se eu tenho uma divisão, aqui vai entrar uma propriedade. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já trabalhou isso lá no comecinho do bimestre. Que quando a gente tem uma divisão, e o expoente está aqui, e a gente quer inverter a base, quer que o 10 venha aqui para cima, vai ficar que nem esse 10 aqui em cima, o expoente vai ficar negativo. Ao inverter a base, o expoente se torna negativo. Então, quando a gente está trabalhando um expoente negativo, na verdade, a gente está dividindo por 10. E o expoente positivo está multiplicando. Bom, como é que eu vou saber que um número é notação científica e se ele é grande e se ele é pequeno? Primeiro, todo número de notação científica tem a base 10, só de olhar a gente já sabe que tem a base 10. Nessa base 10, o expoente vai indicar as quantidades de casas que a gente andou com a vírgula. Se foi um número grande, a gente andou quantas casas com a vírgula. E se for um número pequeno também. E aqui, o A, ele indica o valor que a gente está colocando na notação científica. Esse valor, ele sempre será em unidade, ou seja, será 1,4, 5, 5,8. Ele nunca vai ser menor que 1, 0, alguma coisa, nunca. E nunca vai ser maior que 10, 12, 14, 25, 35, 140. Então, para ser notação científica, esse valor aqui que está multiplicando com 10, ele tem que ser a unidade, tá? Só ter unidade e pode ter décimos, mas não pode ter dezena, centena, milhar, ok? Então, por exemplo, 3,4, 3, ó, é a unidade, o resto é decimais. Então, já está escrito em notação científica e eu tenho 10 elevado a 5. Significa que esse número aqui, eu andei 5 casas com a vírgula. Como esse número é grande, se a gente quisesse escrever ele novamente, eu teria que andar 5 casas com a vírgula, colocando zeros, se não tiver casas para andar, colocando zero para expressar ele. Aqui eu já tenho 5, ó, não tem vírgula, mas tudo bem. Ele pode ser a unidade, só não pode ser maior que 10 e menor que 1, tudo bem? Então, aqui eu tenho 5. E esse número é muito pequeno, porque ele está elevado a menos 4. Então, significa que aqui existe um valor antes dele, e ele não é uma unidade, ele é um menor, muito menor.
Bom, vamos para o nosso exercício, para a nossa correção. A primeira, eu já tinha umas opções. Na apostila de vocês, não, vocês tinham que escrever. Só que aqui, olhando para as opções, olha o que a gente consegue perceber aqui. O que que eu falei? Primeiro, esse número é muito grande. Então, esse número é muito grande, o expoente vai ser positivo. Ok, 9, 9, 10 e 10, todos os expoentes são positivos. Só que, para representar em notação científica, esse valor aqui não pode ser menor que 1. 0,1, 0,4 é menor. Então, essa opção aqui também já vamos tirar ela das nossas escolhas. E esse valor aqui, na hora de escrever notação científica, ele não pode ser maior que 10. Opa, 40 não entra, nem esse 40. Então, só sobrou esse valor. Vamos conferir se realmente é o 4 vezes 10 elevado a 10? Quantas casas eu, quantas casas eu vou ter? Colocando 4 em unidade, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a vírgula, para ela vir para cá, ela vai andar 10 casas. Aqui, ó, o 10. Como todas as casas são vazias, eu não preciso pôr mais nada, somente o 4. Então, 4 vezes 10 elevado a 10. Tudo bem? Então, ficou esse o resultado. Aí, vamos lá. Números grandes, expoente positivo, tá? Só para vocês relembrarem que vai ser essencial nos próximos. E aqui, ó, na letra B, é ao contrário. Essa questão era uma questão aberta, né? Ela não tinha alternativa, então você tinha que escrever. Por isso que eu falei para escrever elevado se você não conseguisse colocar o expoente. Aqui é um número muito pequeno, 0,02 ou 2 centésimos. Nesse caso, eu não vou colocar o expoente positivo, porque como representa um número pequeno, o expoente é negativo. E a vírgula, ela tem que vir aqui para o 2. Como eu tenho que ter a unidade, além do 2, não tem mais nenhuma outra casa. Então, vai ficar 2 vezes 10 e o expoente negativo, quantas casas eu andei? 2. Então, vai ficar menos 2. A letra C, você estava pedindo para dizer se o expoente era positivo ou negativo, e já estava dando notação científica aqui, ó, 1,05. Ó. Cuidado com essa questão, que eu vi alguns alunos me mandaram, que ficaram com dúvida. Eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou andar até chegar no 1, para que o 1 seja a unidade. Só que quando eu chego no 1, esse zero aqui, ele tem que aparecer. Porque existe uma casa vazia para chegar ao 5. Não é 1,5, hein? Então, esse número em notação científica ficaria assim. Se a vírgula ela veio para cá, ó, daqui para cá, eu vou andar 3 casas, mais 3 casas. Aí ficou 6, 7, 8. Eu andei no total 8 casas. Pronto. Eu tenho aí a letra B. Como eu andei 8 casas, é a letra B. Questão D. A questão D também é uma questão de múltipla escolha. Então, o que que a gente já pode fazer? Verificar o expoente. Só aí, ó, eu já consigo eliminar duas. É um número muito pequeno. Então, se é um número muito pequeno, essas duas estão erradas. Já o que sobrou, só aí. Repara que eu nem resolvi. Só pela propriedade lá que a gente precisa saber para notação científica, a gente sabe já a resposta. Por quê? A gente sabe que não pode ser quando a base ficar com 0,7. Ela precisa ser uma unidade. Então, se ela precisa ser uma unidade, ela não pode ser essa daqui também. Tudo bem? Então, ficou a segunda opção. Aonde era assim, eu tenho 7 como unidade e eu vou deslocar a vírgula para chegar aqui no final, eu vou deslocar a vírgula 9 casas. Pausa para o vale pontinho, lê as instruções e vamos para as questões com mais dificuldade. Bom, essa questão, tanto a E, a F, quanto a 2.5 foram as questões que vocês apontaram como maior dificuldade e também foi a questão que teve maior quantidade de erro. Porém, as questões que estão abertas, as questões que
que era para vocês escreverem, valiam mais pontos, valiam 2 pontos, enquanto as de múltipla escolha só valia 1. Então, pode ser que vocês tenham tido uma nota menor por causa dessas duas questões, da E a F que vocês tiveram mais dificuldade, tá bom? Bom, o que era para ter feito na E? Colocar em notação científica, só que na E não tem zero, né? O número que está ali, ele não tem nenhuma casa vazia. Não importa. De qualquer forma, na hora de a gente representar, eu vou deslocar a vírgula daqui, né, do final, onde ela está, até o 4. Ao deslocar a vírgula, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá? Não importa se é zero ou não. E na hora de pôr esse número, eu vou pôr todo o número, tá? Eu vou deslocar a vírgula e vou colocar. Quando é zero, a gente não precisa pôr as casas vazias após a vírgula. Mas nesse caso, eu preciso pôr a não ser que eu peça para arredondar, tá? Se eu pedir para arredondar, aí vocês podem deixar 4,6, dependendo da quantidade de casa, uma, duas casas decimais. Mas não era o caso aqui, tá bom? E se tem 5 casas, o expoente vai ser 5. Então, essa seria a resposta correta. O que aconteceu nesse exercício? Muitos não colocaram a vírgula, alguns colocaram a vírgula no lugar errado, outros não contaram o expoente, já que não tem zero nenhum, acharam que não deveria colocar expoente nenhum. Então, essa resposta foi uma das mais erradas por causa ou da posição da vírgula, ou por falta dela, ou por causa do expoente. E isso é essencial. Para que a resposta num exercício de notação científica esteja correta, é necessário que a posição da vírgula e o expoente esteja correto. Muitos responderam que aqui deveria ser menos 5, mas esse número não é um número muito pequeno, e sim um número grande, então não tinha negativo aqui, tá? Vamos para a letra F. A letra F, ela também, né, apresenta aí um número e era para escrever esse número em notação científica. Lembrando que é um número muito pequeno. E o inverso desse, que aqui eu tenho expoente positivo, aqui eu tenho expoente negativo, tá? Então vamos. Coloquei o número aqui para a gente ter uma noção de quantas casas a gente vai andar com ele. Lembra, eu preciso ter a unidade, então eu tenho que fazer a vírgula chegar aqui no primeiro número que não é vazio, que é o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Ok? No total são 7 casas que a gente vai andar com a vírgula para que a vírgula que estava aqui no começo chegue na primeira casa. Ficando assim, então. Se são 7, o expoente é 7, mas como é um número pequeno, é representado, então, por um expoente negativo. Agora que vocês viram a aula, vocês conseguiram entender? Se não, me chama. Vamos tirar essas dúvidas, tá? Próximo. No próximo, era uma questão também de múltipla escolha. Essa questão, se eu não me engano, ela foi até corrigida pelo centro de mídia e estava perguntando qual dessas o símbolo de maior ou menor foi colocado errado. Aí a gente vai ter que lembrar de algumas propriedades, como por exemplo, na potência, para a gente saber se o número é maior ou menor, eles precisam ter a mesma base. Se eles tiverem a mesma base, o expoente indica, só através do expoente já indica se é maior ou menor, e algumas coisinhas. Mas eu poderia até resolver todas as notações científicas e comparar elas uma com as outras, tá? Aqui na primeira, olha o expoente. Eu tenho menos 7 e tenho 3. Se a base é igual, se eu tenho as duas bases 10, a gente só olha para o expoente. Qual é menor? O menos 7 é menor que 3, certo? Nós estamos falando de números negativos. Quando eu falo eu devo 3 e eu devo 7, qual que eu devo mais? Qual que eu tenho menos? É o menos 7. Então, o símbolo aqui de menor está correto. Lembra do símbolo menor e maior? Qualquer coisa a gente faz um risquinho aqui, ó, 4 e 7. Ou o lado fechado é o menor e o lado aberto é o maior. Tudo bem? Então, tá falando que aqui é menor que 7, é menor que menos 3. Tudo bem?
Vamos para B, então. Reparem a B que tanto a base da potência quanto o número que está multiplicando são iguais. Então, a gente vai olhar para o expoente. O expoente aqui, qual que dos dois é menor? O menos 3 ou o menos 4? O menos 4 é menor, não é? Então, aqui está falando que o menos 4 é maior. O menos 4 é maior que o menos 3? Não, essa é a opção errada, essa é a letra B. Mas digamos assim que a gente se confunda e fique com dúvida nessa. Como é que eu faria para ter certeza que os outros dois, né, estão corretos? Primeiro, 5,3 vezes 10 elevado a 2. Aqui 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. Só pelo expoente eu já sei qual é a menor. Porque aqui eu estou multiplicando por 100 e aqui eu estou dividindo por 1000. Então, qual o número que vai ser maior? O 5,3 vezes 100. Então, aqui, ó, tá certo, é maior. E esses dois? Porque aqui, ó, eu tenho 3 milésimo vezes 10 elevado a... Aqui eu vou andar duas casas com a vírgula, certo? Eu vou aumentar esse número. Se eu andar duas casas com a vírgula, a vírgula vem aqui pro final. Vai ficar 0,3. Se eu multiplicar 3 vezes 10, dá 30. Então, qual que é maior? O 30. Ou seja, esse daqui é menor, então está correto. Esses dois estão corretos. O que estava errado mesmo era a letra B. Bom, façam a correção no caderno, anotem as informações necessárias, principalmente o que significa a notação científica, como é que eu faço para representar o valor aqui, que é o número de casas. Se for positivo, a gente tem um número grande, se for negativo, a gente tem um número pequeno. O A, que ele não pode ser um número qualquer, ele precisa ser entre 1, pode ser 1 também, mas tem que ser entre 1 e 10. Ele não pode ser 10, ele tem que ser menor que 10, tá? 9,9, 9,99, mas não pode ser 10. Então, esse número aqui, quando a gente representa, ele tem que ser um número somente com a unidade, o resto pode ser decimal, mas não pode ter dezena, centena e milhar. Então, anota essas informações no caderno, coloque esses dados para que no futuro, quando a gente for usar novamente a notação científica, vocês tenham, tá bem? Qualquer coisa me chama para tirar as dúvidas.